Olá pessoal, boa noite. Eu quero começar falando para vocês o seguinte: o que é o SQL? O SQL é uma linguagem padrão, ela é utilizada nos bancos de dados relacionais, né? É uma linguagem declarativa e que não necessita de profundos conhecimentos em programação para se começar a escrever as suas queries, né? Ou consultas, né? Que trazem resultados de acordo com o que você está buscando, né? Então, o SQL significa Standard Query Language, literalmente a linguagem padrão para se realizar consultas. E ela está presente nos bancos de dados, nos sistemas gerenciadores de bancos de dados, então Oracle, MySQL, MariaDB, Postgres, MySQL Servers, entre outros, né? Então é muito comum a gente ver pessoas confundindo o conceito de SQL linguagem e SQL sistema gerenciador de bancos de dados, né? Então SQL Server é o nome de um sistema gerenciador de banco de dados. E SQL, puramente dito, é a linguagem estruturada para acesso ao banco de dados, né? Então, não confundam. Aí eu quero dar uma dica para vocês, se você aprender SQL, ele vai te abrir muitas portas, vai te possibilitar criar consultas avançadas e se destacar aí dentro da sua empresa, né? A demanda de relatórios, a demanda de consultas, ela é muito grande, então você vai poder se destacar dentro da organização e construir relatórios personalizados, exportar para o Excel. Vou mostrar para vocês como é que faz para exportar para o Excel através da ferramenta do SQL Navigator. Mais avançado, a gente vai mostrar como é que faz para poder usar o Excel para poder gerar scripts também. Então, a gente vai entrar num conteúdo mais avançado futuramente, nas próximas lives. Talvez hoje não dê tempo, né? Mas a gente vai avançar bastante, ok? E também é muito utilizado o SQL, ele vai te ajudar muito quando você estiver dominando a ferramenta, ele vai te ajudar até a identificar possíveis bugs que venha a ter na ferramenta Wintor, no ERP. Então, a gente vai chegar um momento que a gente vai falar também de SQL Monitor, de Tracer, e aí você vai aprender como é que você captura o SQL de uma rotina, entender como é que esse SQL dessa rotina, como é que você vai fazer para fazer uso desse SQL para construir o teu próprio SQL, o teu próprio relatório. A gente usa bastante o SQL Monitor, muito mesmo, para capturar o script e conseguir trabalhar aquele SQL e a gente montar as nossas próprias consultas, beleza? Agora a gente vai entrar no assunto conhecendo as principais tabelas do sistema Wintor. Vou vir aqui para o cantinho e estou aqui com a minha tela do SQL Navigator aberto, né? Então, agora a gente começa a entrar propriamente dito. Eu vou dar um overview aqui para vocês nessa tela. Não vou entrar em detalhes na operação da janela do SQL Navigator, porque o objetivo do curso não é mostrar e ensinar todos os menus aqui do SQL Navigator. Porém, algumas coisas eu acho que é interessante a gente mostrar para vocês e tá esclarecendo e ajudando, beleza? Aqui no SQL Navigator, você tem essa tela principal aqui, tem um menu em cima que mostra algumas ferramentas, certo? Se você precisar de uma nova janela dessa daqui, você pode clicar no ícone aqui ou dar um Ctrl N, ele vai navegando em abas aqui, criando uma nova aba para o SQL. Se você quiser visualizar a estrutura do esquema do usuário, se você pressionar a tecla F12, ele vai navegar aqui para uma árvore, onde ele vai mostrar todo o esquema do usuário. Clicando aqui em Mais Esquema, aqui você tem todas as tabelas do usuário. Ao lado da tabela, você vai visualizar os campos dessa tabela. Então, cliquei aqui no sinalzinho de mais.
Se você clicar no sinalzinho de mais da coluna, você vai visualizar todas as colunas que tem nessa tabela. Então aqui você visualiza todas as tabelas que estão dentro do sistema WinTor. São mais de 4.000 tabelas. É tabela a dar com pau. E você consegue ver também todas as views. Vou ensinar para vocês também como criar a sua própria view. Aqui você tem todas as procedures do sistema WinTor. Então, às vezes ela está aqui, ó, vermelhinha, significa que ela está inativa. Né? Essa base que eu estou usando é uma base de teste, é uma base local no meu notebook. Aqui você vê todas as functions, package body. Né? Lá no treinamento mais avançado eu vou mostrar para vocês como também fazer uso das packages e procedures. Pretendo mostrar como é que faz uma procedure, como é que faz uma function, para que usa uma function. Então, entrando no conhecimento das tabelas, eu vou já mostrando algumas tabelas e já executando alguns scripts. Primeiro eu quero mostrar a estrutura básica de uma instrução SQL. Qual que é a estrutura básica de uma instrução SQL? Primeiro, as palavras reservadas. Select, from, são duas palavras reservadas, né? Tudo que tem entre o from e o select e o from vão ser as especificações de colunas que você pode estar buscando. Depois do from, você vai informar qual é a tabela que você quer buscar as informações. Então, o primeiro grande exemplo, o que é um banco de dados, eu gosto muito de usar esse exemplo, que é o seguinte: imagine uma grande planilha Excel, que ela tem muitas linhas e muitas colunas. O que é isso dentro de um banco de dados, de um SGDB, Sistema Gerenciador de Banco de Dados? O que é isso dentro do Oracle? Uma grande planilha Excel, a gente chama dentro do Oracle de tabela. Isso é uma tabela. Então, quando você quer buscar uma informação dentro do banco de dados, a primeira coisa que você tem que ter em mente, e aí eu quero construir esse raciocínio com vocês, e o sistema WinTor, ele é muito lógico. O WinTor, ele é muito lógico. Então, você vai começar a interpretar o seguinte: por exemplo, eu quero trazer uma lista de clientes. Então, a primeira coisa que você vai trazer em mente é: se eu quero trazer uma lista de clientes, então eu tenho que buscar na tabela de cliente. Né? E no WinTor, a tabela de cliente, o nome é muito sugestivo. É PC cliente. Essa é a tabela que você vai buscar as informações de clientes. Se eu colocar aqui um select e um asterístico depois do select e antes do from, eu estou indicando o seguinte: estou falando para o SQL Navigator assim: me traga da tabela PC cliente todos os clientes e todas as colunas. Por quê? Porque eu não fiz nenhum filtro na minha instrução SQL. Eu estou simplesmente falando para o banco de dados o seguinte: selecione para mim todas as colunas na tabela cliente, ou seja, numa entidade. Vocês vão ouvir também muito falar esse nome. Abre aí um bloco de notas no teu computador e começa a anotar. Então, qual que é a tabela que eu busco as informações de cliente? A tabela PC cliente. Então, se eu colocar aqui um ponto e vírgula para poder fechar essa instrução, né, fechar a instrução SQL, e eu posso tanto selecionar e clicar nesse botãozinho aqui, ó, ou eu posso simplesmente usar o atalho e dar um F9. Eu posso clicar na linha e dar um F9. Automaticamente ele vai me trazer todas as informações, ou seja, todas as colunas existentes na tabela PC cliente. Eu não restringi nenhuma informação. Ah, mas espera aí.
isso fica difícil de identificar. Por exemplo, eu só quero uma tabela com os meus clientes que me traga o código, a razão social, o endereço e o telefone dele, por exemplo. Então, você pode filtrar quais colunas que você quer. Gente, com o tempo, não tem como você atropelar esse processo, esse passo, de você decorar quais são os nomes das colunas, né? Eu posso dizer para vocês, nessa minha caminhada aí de Wintor, eu já estou com 21 anos atuando e trabalhando no segmento atacadista, distribuidor e varejo com o sistema Wintor, e eu fiz muito isso no começo da minha carreira como consultor, de ficar estudando as tabelas do Wintor. Eu ficava fazendo select e estudando as colunas para poder aprender quais eram as colunas do Wintor. Então, hoje eu sei muita coluna de cabeça, muita tabela de cabeça. Se você me perguntar, eu vou responder um monte de tabela e de colunas já na minha cabeça que eu uso no meu dia a dia. Fazer um filtro nas colunas, você vem cá e entre o select e o from, você pode especificar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, ó, eu quero que me traga o código do cliente, que é a coluna CODICLI. Eu quero que me traga a razão social, que é a coluna cliente. Eu quero que me traga o endereço de entrega, que é a coluna enderente. Eu quero que me traga o bairro de entrega, que é o bairro ente. Eu quero que me traga o telefone comercial, que é o telefone de entrega, que é o telente. Ok? E se eu fizer de novo um F9, ele vai me trazer somente essas colunas. Eu filtrei quais colunas que eu queria, certo? Outra forma de você identificar qual é a coluna que você quer trazer se você vier aqui, ó, se você vier aqui na tabela PC Cliente, pressionar o CTRL, passar o mouse em cima e clicar. Aqui ele vai te trazer para a estrutura da tabela. Dentro da estrutura da tabela, você pode aqui ver todos os campos pertencentes a essa tabela de clientes. Outra forma que você tem de identificar qual é o nome da coluna, você pode também ir lá na rotina 302, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como é que você faz para identificar o nome da coluna nas rotinas de cadastro. Você pode consultar aí, o vídeo está no canal, aí você vai identificar como que você descobre o nome da coluna. E aí, lá na rotina 302 tem como você saber também, certo? Então, próxima tabela que a gente vai mostrar é a tabela de fornecedor. Então, é a PC Fornec. Então, você pode aí escrever no teu bloco de anotação a mesma coisa. Troquei a tabela, aqui ele já me trouxe, agora foram os fornecedores. Aqui eu estou na tabela de fornecedor. A mesma coisa que a gente falou anteriormente. Se você quiser filtrar colunas, você pode aqui vir Código Fornec, fornecedor, aí dá um F9, você vai visualizar somente as colunas que você colocou. Quero mostrar aqui, por exemplo, eu tinha feito uma consulta na tabela de cliente, certo? Então agora eu tenho duas instruções SQL na minha página, ao invés de uma. Agora, se eu der um F9, o que ele vai fazer? Ele vai executar todas as linhas todas as instruções SQL que estão presentes na minha página. Mas se eu selecionar apenas uma ou colocar o cursor dentro de uma das instruções e pressionar a tecla F8, ele vai executar somente a linha do script que eu estou com ele selecionado. Aonde termina a instrução SQL? Aqui no ponto e vírgula. Então aqui eu tenho a primeira instrução, aqui eu tenho a segunda instrução, ok? Falei da tabela PC Fornec, então
é a tabela de clientes, tabela de fornecedores. Próxima tabela que eu quero falar para vocês é a tabela de títulos a receber. Então, toda vez que você fatura, que você gera um faturamento, o Intor gera uma ou mais registros na tabela de contas a receber. A tabela de contas a receber é a tabela PC-Prest. É Prest de prestação. Eu vou falar sobre 3 tabelas que elas se comunicam entre si. E aí, já indo para um conceito de relacionamento, que é a tabela PC-Prest, PCNF-SAID e a tabela PC-Move. O que essas 3 tabelas têm? Já falando de relacionamento. O que essas tabelas têm? A tabela PCNF-SAID é a tabela do cabeçalho da nota fiscal. E a tabela PC-Move, é a tabela de movimentação. Né? Muito cuidado com a tabela PC-Move. Por quê? Porque ela guarda tanto a movimentação de entrada quanto a movimentação de saída. Vou mostrar para vocês, vou explicar alguns campos da tabela PC-Move, onde você pode diferenciar as transações de entrada e as transações de saída, as transações de devolução de cliente, devolução a fornecedor. Então tem um campo lá na tabela PC-Move que você faz essa distinção entre os campos, ok? Então essas 3 tabelas aqui, ó, PC-Prest, PCNF-SAID e PC-Move, anotem isso daí. O relacionamento entre elas é o campo num transvenda. Eles são únicos. O campo num transvenda é o que faz a ligação entre o PC-Move, o PCNF-SAID e o PC-Prest. Tá? Por quê? Porque lá no campo, lá na tabela PCNF-SAID, tem o campo num nota. O campo num nota, na tabela PC-Prest, é o campo duplique. Só que ele não é único. Vamos dizer assim, no PCNF-SAID é uma nota, porque o num nota é chave. Ele é chave primária. No PC-Prest, o duplique não é chave primária, por quê? Porque ele tem a outra coluna, que é o Prest, que é o quê? A parcela. Se você fizer uma venda utilizando um plano de pagamento, por exemplo, de 3 parcelas, então a primeira parcela vai receber Prest 1, a segunda parcela vai receber Prest 2 e a terceira parcela vai receber Prest 3. Então, você vai ter o mesmo número de duplicado, ou seja, o mesmo duplique, porém com mais de uma parcela, com mais de um Prest. Bom, agora vamos mostrar uma outra tabela aqui. Então, vou pegar aqui as 3 tabelinhas, vou jogar aqui no nosso bloquinho de notas para salvar. Né? Então, o PC-Prest é a tabela de contas a receber. PCNF-SAID, notas fiscais de saída. PC-Move, movimentação de saídas e entradas. Certo? Já anotando aqui. Uma próxima tabela. Olha o Jonathan aí pedindo o curso de DW. Vamos chegar lá, viu, Jonathan? deixa comigo. A gente vai preparar um negócio bem bacana para a comunidade. Construção de um DW utilizando o Pentaho. Ferramenta extraordinária. Na hora que vocês aprenderem Pentaho, quem aprender Pentaho praticamente não vai usar mais SQL Navigator, vai ficar só de Pentaho. Mas vamos lá. Tópicos para os próximos cursos. Rodrigo pediu aqui para citar outro caso de relacionamento entre tabelas. Vamos lá, Rodrigo. Vou mostrar aqui outro caso de relacionamento entre tabelas. Vou falar agora da tabela PC Product. Respondendo aí, Gabriel. DW é Data Warehouse. Ok?
O Data Warehouse é um banco de dados utilizado para projetos profissionais de Business Intelligence. Vamos lá. Agora, a tabela de produtos, PC Product, certo? Então, um outro exemplo aqui. Então, se eu der um F8, ele vai buscar todos os produtos, beleza? Aí, o Rodrigo pediu aqui outro caso, outro exemplo de relacionamento entre tabelas. Outro caso. Então, por exemplo, com a tabela PC Product, aqui a gente pode ver aqui ó, a coluna Codepto, que é o departamento do produto, falando de classificação mercadológica. Gente, eu vou gravar depois uma aula falando de classificação mercadológica. Eu acho que é um assunto que a gente tem, muita gente tem dificuldade para entender o conceito de classificação mercadológica. Né? Departamento, seção, categoria, subcategoria. Em algum momento eu vou falar sobre isso aqui no canal, para poder ajudar aí aos gestores comerciais e vocês, gestores de TI, para poder melhorar esse cadastro dentro do Intor, que enriquece muito a análise de dados, aí, preparando vocês para projetos de Business Intelligence. Uma boa classificação mercadológica no cadastro de produto é a base para uma análise vertical, uma análise horizontal da venda, margem de contribuição de produto. A Célia está perguntando aí como que ela consegue o SQL Navigator. Esses dias atrás, Célia, alguém postou aí no grupo, nosso grupo do SQL, alguém postou um link para poder baixar uma versão aí do SQL Navigator. A gente pode depois buscar lá no grupo aonde está esse link e repostar aí para você fazer o download do SQL Navigator e instalar aí para você fazendo uso. Uma outra recomendação que eu faço para vocês de repente você não tem acesso ao banco de dados da sua empresa por causa da política, talvez o DBA que fica com essa senha, tem alguns DBAs que por segurança de dados eles preferem não deixar disponível o usuário, e até em comum acordo com o diretor da empresa, eu respeito essa política de segurança. E aí, se for o caso de alguma das empresas de vocês, o que você pode fazer é pedir ao DBA para que crie um usuário no banco de dados, e ele apenas dê permissão de select. Ele pode criar um usuário para você só com permissão de select. Para quê? Para que você possa fazer as suas consultas. Se é um usuário só de select, então não tem perigo de fazer nenhum update, nenhum delete, nem nada para poder danificar aí a tua base de dados. Então você pode solicitar o DBA para disponibilizar o usuário e aí instalar o SQL Navigator com esse usuário. Ele vai dar o grant lá, as permissões de acesso para o teu usuário, a todas as tabelas, a todos os objetos do banco do usuário do Intor, e você vai conseguir fazer suas consultas SQL aí sem nenhum problema, beleza? Bom, respondendo aqui ao Rodrigo, Rodrigo, então eu estava falando sobre o Codepto aqui, então esse é a tabela de departamentos. Então eu venho aqui e faço, select asterisco from PC Depto. Então dei um F8, aqui ele me trouxe todos os departamentos que estão cadastrados. Então, qual é o relacionamento entre a tabela de produtos e a tabela de departamentos? É o campo Codepto. Então, isso é mais um exemplo de relacionamento. Então, se eu quiser fazer uma consulta que me traga a descrição dos produtos, mas na descrição aqui no lugar do código de departamento, eu quero que ele me traga a descrição do departamento, então eu vou precisar fazer um relacionamento entre as duas tabelas na minha consulta. Nós vamos falar disso mais à frente, que é uma consulta utilizando um join, né? Eu faço a ligação entre as duas tabelas e trago na minha pesquisa, na minha consulta, o resultado das duas tabelas. A gente vai falar sobre isso
também está no nosso conteúdo, falar sobre joins, inner join, outer join, as várias possibilidades de ligação entre uma tabela e outra, beleza? Para complemento da consulta. Então, vou pegar aqui a nossa tabelinha de departamento, vou salvar ela aqui, vou pegar a tabela de produto, vou salvar aqui também, para ficar na nossa lista, tabela de produtos. Então, aqui, ó, produtos, departamentos de produtos. Já aproveitando o embalo, vamos pegar aqui também a tabela de seção. Opa, faltou um from aqui, aí não vai. Então, a tabela de seção. Qual é o relacionamento entre a tabela de produto e a tabela de seção? Aqui nós temos três relacionamentos. Aqui nós temos três relacionamentos. Quais são? Nós temos um relacionamento entre a tabela de produto com departamento e seção. E nós temos um relacionamento entre a tabela de departamento e seção. Ou seja, toda seção ela tem vínculo com um departamento, e todo produto tem vínculo com um departamento e uma seção. Aonde produto com departamento é codépito, produto com seção é codsec, certo? E departamento com seção é codépito. Ou seja, lá na tabela de seção, aqui, ó, estamos até com ela, tem o campo codépito. O que é isso? Está dizendo que essa seção 116 aqui está ligada lá no departamento 102. Certo? Está ligada lá no departamento 102. Aqui tem várias informações na tabela, né? Não é conteúdo desse curso de SQL, mas em algum momento eu vou falar lá do cadastro de seção e eu vou explicar para vocês o que é esse tipo, o que é essa quantidade máxima, né? Envia para o e-commerce sim ou não, o status se está ativo ou não está ativo. Então a gente vai abordar esses campos lá na hora que a gente estiver falando da rotina do cadastro de seção, lá na rotina 571 do Intor, beleza? Então, este é o conceito de relacionamento. Então, próxima tabela que a gente vai ver, as tabelas de pedido, né? Quando você faz um pedido no Intor, ele grava o cabeçalho, ele grava lá na tabela PC-PED-C e os itens ele grava na tabela PC-PED-I. Então, se você quiser fazer um relatório de pedido, de posição de pedido, de tempo de pedido, então você vai usar essas tabelas aqui como base. Se você quiser e tiver com algum problema lá na integradora e descobrir, você pode adicionar aqui um FV, que é a tabela que está lá na integradora. PC-PED-C FV, PC-PED-I FV, né? As tabelas lá da integradora antes de gravar o pedido no Intor, ou depois de gravado o pedido no Intor. Tem um campo status lá que indica se ele foi gravado, importado com sucesso ou não. Né? Então, qual que é o relacionamento entre a tabela PC-PED-C e PC-PED-I? O campo NumPad. Então, aqui, ó, faço uma consulta no PC-PED-C. Esse campo NumPad aqui, ele é 1 para N, ou seja, 1 para muitos. É 1 no PC-PED-C e muitos no PC-PED-I. Por quê? Porque um pedido, ele pode ter apenas um cabeçalho, né? Então, ele tem um cabeçalho. Porém, ele pode ter muitos itens, certo? Então, ele pode ter muitos itens. Então, o relacionamento dele é esse aqui, ó. O campo NumPad. Então, é o que faz a ligação entre o PC-PED-C e o PC-PED-I, né? Um campo que eu acho legal de falar para vocês aqui, pensando em relatórios, eu vou sempre tentar trazer
para a realidade prática. Por exemplo, você quer fazer lá um relatório e saber todos os pedidos que estão faturados. Então, como é que você faz isso? Né? Então, você vai ver o campo posição. Tem um campo posição aqui na tabela de pedidos que ele vai mostrar qual é a posição desse pedido. Aqui, ó, posição. Então, a legenda aqui, basicamente, eu vou citar para vocês aqui algumas das posições, que é a posição igual a F é faturado, F é faturado, M é montado, ou seja, já tem uma carga montada, B é bloqueado, ou seja, o pedido está bloqueado por algum motivo, por análise de crédito, né? Porque tem um parâmetro lá na 132 que indica se você aceita pedido com cliente bloqueado, e aí o pedido cai na posição B. Se o pedido estiver na posição P, é porque em algum momento ele foi gravado e tem itens que não tem estoque, aí ele fica na posição P dependente. Então essas são as principais descrições aqui do campo posição. Então vou escrever isso aqui para vocês porque é legal. Isso aqui vale a pena vocês anotarem. Por quê? Porque se você estiver fazendo lá um relatório e quiser saber o status do pedido, basta você usar esse campo posição. E quando o pedido está cancelado, o que acontece? Gente, o Intor, ele tem um conceito que é o seguinte: normalmente o Intor não apaga nada da tabela, do banco de dados. Normalmente. No passado até que tinha muito disso. Mas nos dias atuais, o Intor normalmente ele não deleta informações do banco de dados. Então, quando um pedido ele é cancelado, ele vai para uma outra tabela, que é a tabela PCNF-CAN. Ou seja, o cabeçalho está na PCNF-CAN e o item está na PCNF-CAN item. Ou seja, pedidos cancelados estão em outra tabela, ok? Na PCNF-CAN e PCNF-CAN item. Tá aí as tabelas para vocês. Vou salvar aqui também essa descrição da posição para depois postar lá no grupo. Falar de tabela do Intor, a gente pode gastar umas 4 lives. Só falando de tabela, porque é tabela com rojão mesmo, né? Agora falando de tabela de pedido de compra. Pedido de compra. Então, as tabelas que gravam o pedido de compra no Intor é a tabela PC pedido. Então, PC pedido é onde grava todos os pedidos de compra, tá? Todos os pedidos de compra. E como é que você sabe? Como é que você faz para poder saber se o pedido de compra ele está pendente ou se ele já chegou, se ele já foi entregue na empresa? Você vai fazer isso aqui, ó. Então você tem a coluna valor total do pedido aqui, ó, e valor entregue. Quando o valor total é igual ao valor entregue, significa que não tem mais nada pendente para chegar nesse pedido. Quando o valor total é menor do que o valor entregue, é maior do que o valor entregue, significa dizer que ainda tem coisa pendente para poder chegar. Ou seja, na hora que você for fazer um relatório, quer saber o que é que tem pendente para poder chegar, não existe um campo para dizer assim, ó, cheguei, tá aqui, tá tudo aqui. É a comparação entre essas duas informações que vai dizer se não tem mais nada pendente para poder chegar. Beleza? Então, e aqui, ó, você vê na tabela PC item, você vai ver os itens do pedido, os itens do pedido de compra, certo? Então, PC pedido, cabeçalho do pedido e PC item, você vê os itens. Léo,
Você perguntou aí como funciona o JOG. Eu acho que você queria falar sobre o job, né? Explica melhor qual que é a sua dúvida em relação ao job. Job assim, se eu tiver entendido a sua pergunta, job é um agendamento de algum trabalho para o banco, ou seja, eu posso criar alguma função para ser executada através de um job. Aí pode ser várias coisas, pode ser um delete, um update, um insert, né? Que vai ser disparado a partir de um job. Eu não sei se era isso que você estava perguntando. Se for, dá um joinha aí. Se não, você pode refazer a pergunta aí que a gente tenta responder, beleza? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, o seguinte. Aonde fica... vamos aí para a galera que já está bastante entendida. Aqui eu tenho o cabeçalho do pedido, que é a tabela PC pedido, e aqui eu tenho a tabela que grava os itens. E aonde fica o contas a pagar desse pedido? Vamos ver se a galera sabe aí qual que é a tabela que guarda o contas a pagar previsto, aquilo que é planejado para o pedido de compra. Dá um tempinho para vocês responderem enquanto eu guardo aqui o nome das tabelas. Aonde é que o sistema guarda a provisão do contas a pagar? É na tabela PC LANC 3. Aqui na tabela PC LANC 3, então vamos lá. Fazendo menção à rotina 139, fluxo de caixa. Lá na rotina 139, no fluxo de caixa, tem uma coluna chamada contas a pagar previsto. Esse contas a pagar previsto lá da rotina 139 é o contas a pagar de pedidos de compra que ainda não chegaram. Ou seja, ele ainda não chegou. Então ele pega por essa tabela aqui, PC LANC 3, ele pega aqui, ó, aqui ele pega o contas a pagar que está provisionado, certo? De acordo com aquele plano de pagamento que foi informado, aquelas condições de pagamento que foi informada lá na 220, ele gera a tabela PC LANC 3, é o agendamento do contas a pagar do pedido de compra. Então, fazendo aí o trio das tabelas, a gente tem PC pedido, cabeçalho do pedido, PC item, itens do pedido de compra, e PC LANC 3, o contas a pagar previsto. E aonde você consegue ver esse contas a pagar previsto? Dentro do Intor, rotina 226, pode anotar aí. A rotina 226 você consegue visualizar o contas a pagar previsto, que é um relatório dessa tabela PC LANC 3, ok? Então, se você estiver fazendo um relatório para a área comercial que leve em consideração o pedido de compra, então grave aí, anote que você precisa também considerar as informações do PC LANC 3, tá? Que é o contas a pagar previsto do pedido de compra, beleza? Então, PC pedido, PC item e PC LANC 3. Salvando aqui para vocês, para a gente poder disponibilizar depois esse conteúdo. Contas a pagar previsto, beleza? Vamos lá. Então, uma vez que a gente já falou de pedido de compra, já falou de notas de saída, já falou de pedido de venda, então vamos falar da tabela de estoque. Então, a tabela que você consulta o estoque, a tabela PCEST. Então, a tabela PCEST é onde você vai visualizar todas as informações do estoque, ok? Tabela de histórico de estoque. Histórico de estoque, então você vai visualizar lá na tabela PC IST-EST, certo? Que é
Histórico de estoque. Aí aqui vai uma dica, pessoal. Aqui vai uma dica para vocês. Se você precisar em algum momento saber qual era o custo de um produto numa data específica, por exemplo, eu quero saber qual era o custo do produto 2561 no dia 31/12, por exemplo, de 2021. Você pode fazer uma consulta aqui na tabela PC East que você vai ter uma posição do estoque, uma posição do custo daquele produto lá na tabela PC East, tá? Outra coisa, outra informação interessante que às vezes você pode precisar construir. Qual era o valor do estoque que a empresa tinha lá no fechamento do ano de 2021? Então você vai também buscar essa informação no PC East. É lá no PC East que a rotina do SPED manda o bloco H lá no mês de fevereiro, referente à posição do inventário de estoque. Ela pega exatamente o histórico do estoque, a tabela PC East, para poder pegar lá o valor do estoque para poder mandar dentro do bloco H do SPED, que é obrigatório todo mês de fevereiro de cada ano. A gente é obrigado a entregar o bloco H e o estoque pro governo. Então ele pega lá na tabela PC East, que é o histórico do estoque. Bom, plano de contas. Aí vai para a galera aí que está montando as suas visões no Power BI e aí quer fazer uma associação entre o PCLank, que é a rotina do contas a pagar, e pegar a descrição da conta, do grupo, né? Então você pega o plano de contas na tabela PC Grupo, você pega o grupo, e na tabela PC Conta, você pega as contas do plano de conta, certo? E aí vai uma dica para vocês. Não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas como é que funciona dentro do Intor esse conceito aqui da tabela PC Grupo, lá na 124. A 124 ela faz o seguinte: todas as contas que abaixo de 200 fica no cabeçalho da 124. Todas as contas que acima de 900 fica lá no rodapé. Ou seja, as contas de despesas de receita do plano de contas estão entre o grupo 200 e o grupo 899. Então, se você estiver construindo aí uma DRE no Power BI ou coisa parecida, tenha isso em mente, que as contas do grupo 100, elas estão no cabeçalho da 124 e são as contas de composição do CMV. Até esses dias atrás aí teve uma discussão no grupo sobre auditar o CMV, contas do CMV. A gente colocou lá umas fórmulas para poder ajudar. Eu não me lembro quem era que estava com essa dúvida, mas já vai uma dica. As contas do grupo 100 armazena as despesas no Intor concernentes ao CMV. Lógico, a gente tem muita gente que faz algumas parametrizações no Intor e acaba colocando conta 37 no grupo 100, fazendo ajuste em conta temporária, jogando no grupo 100, aí acaba não aparecendo lá no 124, e aí você não consegue auditar. Se você for fazer uma integração com contabilidade, os números não batem. Então, a galera tem que ficar bastante atenta aí nessa auditoria das contas, porque na hora que você for colocar isso lá dentro do BI, você tem que ficar ligado o que é que o pessoal do financeiro faz. E aí a gente que é de TI, normalmente é quem orquestra esse conhecimento, né? Então é importante aí que vocês, que são os responsáveis pelo TI da empresa, tenha consciência e entenda perfeitamente como é que funciona o conceito da 124, das contas, para poder instruir aí o pessoal do financeiro, da controladoria, como fazer
para poder ter a informação correta. Então, aqui, ó, grupos de contas. PC Conta. Então, é as contas de despesas e receitas. Aí é despesas, receitas, investimentos e empréstimos e etc. Né? Tem todos os tipos lá na rotina 570, lá onde cadastra as contas gerenciais. Beleza? Então vamos lá. Tabela de entradas de notas fiscais. PCNF-ente, que é as notas fiscais de entrada, que também faz um casamento com quem? Com PCMove. Beleza? Com PCMove. E também com quem? Com PCLank. Porque aqui é a movimentação de entrada. E qual que é o campo de relacionamento? Num transente. Lá nas tabelas de movimentação de saída é o num transvenda. Aqui na tabela de movimentação de entrada é o num transente. Aí, agora, falando para vocês, aqui no PCMove tem um campo chamado CODE-OPER. Aí esse campo CODE-OPER que vai indicar se a transação é saída, é entrada, saída de devolução, entrada de devolução, é o que vai dizer se a movimentação lá no PCMove é entrada, saída, para poder dizer. Então, por exemplo, um registro do PCNF-ente lá no PCMove, ele vai estar como entrada. CODE-OPER igual a entrada, né? E vai estar ligado no mesmo num transente. Aqui, ó, nesse campo num transente é o que vai fazer o relacionamento entre a movimentação da nota fiscal, cabeçalho, e os itens da nota fiscal de entrada que está lá no PCMove, ok? Então, PCNF-ente, notas de entrada. PCLank, contas a pagar. Beleza? Uma tabela muito importante do sistema Wintor é a tabela PC Consum. O que é a PC Consum, gente? A tabela PC Consum é a tabela referente à rotina 132. É a rotina de parametrização do Wintor. Então, todos aqueles parâmetros lá da 132, que você vê quando você abre lá a 132, vem da tabela PC Consum. É gigantesca essa tabela, gigante mesmo. E uma tabela auxiliar ao PC Consum, que foi criado posteriormente, mas já faz um bom tempo, é a PC Param Filial. O que é isso? Aqui na PC Param Filial é aquela aba que você tem lá na 132 dos parâmetros por filial. Então, você vê isso lá na PC Param Filial. Então, Consum parâmetros gerais e PC Param Filial é os parâmetros por filial. IPC Param Filial é o parâmetros por filial. E aí, aqui no PC Product, que a gente falou, acabamos passando batido aqui da tabela de apoio também, que é a PC Prod Filial. Essa tabela são alguns campos dos produtos que é tratado por filial, como fora de linha, proibido para venda, múltiplo, são informações que estão lá na PC Prod Filial, tá? Tinha acabado esquecendo da PC Prod Filial, que é uma tabela bastante relevante também, que está lá na rotina 238 do Wintor, tá? Que é a rotina de parâmetros por filial do produto. Beleza?
Gente, a gente tem várias outras tabelas, né? Como eu falei para vocês. Tem alguma tabela específica aqui de alguma rotina, de alguma informação que vocês gostariam de saber? Se tiver, escreve aí no chat, que eu lembrando de cabeça aqui já falo para vocês, a gente explica o conceito da tabela. Se não, eu quero avançar aqui na instrução SQL. Agora eu quero introduzir as condições no SQL, né? Bom, vamos lá. Então, vou fazer aqui um select na PCNF SAID. Vai me trazer todas as notas fiscais. E aí, eu vou introduzir agora a cláusula condicional, que é a cláusula where, né? Então, por exemplo, se eu quiser trazer apenas uma nota fiscal, então eu vou pegar aqui, por exemplo, essa nota fiscal, então eu venho e falo where num nota, que é o nome do campo, e a informação que eu quero filtrar. Então eu posso vir aqui e dizer que eu quero só a nota fiscal 516,40. Se eu executar, ele vai me trazer apenas aquele registro. Apenas aquele registro. Se alguém souber aí a tabela que grava o log das alterações da 132, ou tiver como abrir aí a 132 e rodar um SQL Navigator, já para a gente poder responder a pergunta aqui para o Marcelo Vitor, a gente já acelera. Se não, após a live aí eu faço essa consulta e respondo para você lá no grupo da comunidade, beleza? Então, aqui ó, é o where, certo? Que é o que? Onde? É uma cláusula condicional, certo? É uma cláusula condicional. Então, eu posso filtrar o meu SQL, né? E eu posso adicionar mais de um filtro. Após a palavra where, eu posso filtrar aqui através de um end, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui, ó, onde a nota fiscal fosse 516 e o código fiscal seja igual a 512, por exemplo. Aí ele vem e vai me trazer usando as duas condições. E aí, pessoal, vai uma sugestão, né? Uma boa prática para vocês, que é o seguinte. Até falei sobre isso no grupo essa semana também. Sempre faça uma boa indentação do seu código. Então, eu particularmente gosto muito disso daqui, ó. Então, eu sempre que eu vou escrever minhas instruções SQL, eu gosto de colocar na primeira linha o select, e aí identado aqui para dentro com 2 tabs as colunas. Identado as colunas, né? E depois o from as tabelas, porque eu posso ter mais de uma tabela aqui quando eu for fazer um join, né? Que a gente vai falar disso também. Depois o where, depois o end, aí depois as outras cláusulas que a gente vai ver para frente aí, order by, group by, having, né? A gente vai vendo. Eu sempre gosto de manter o meu código o mais identado possível. Por quê? Porque isso facilita tanto a leitura quanto a identificação de possíveis erros de sintaxe que possa atrapalhar a consulta e dar um erro na minha consulta SQL. Então, vai a dica aí para vocês, para sempre deixar deixar organizadinho, né? Então, após essas cláusulas aqui, a gente vai falar daqui a pouco, vamos usar o group by e vamos usar daqui a pouco também o order by. Então, essa é a estrutura, né? O order by, ele faz a ordenação do resultado, do select. O group by, ele faz a junção das informações. Vamos dar exemplo também usando o group by e o order by. Beleza?
Então, voltando aqui para um select, PCNF sair. Certo, então, recapitulando e reforçando o conceito, tem sim, Marcelo, você pode também usar o Ctrl R. Se você der um Ctrl R aqui, é o atalho para indentação, aí ele indenta lá, ó, tá vendo? Ele dá um formatage. Ele dá um formatage. Quando você tem um SQL grande também, ele faz a indentação automática para você, a formatação do seu código. Bem lembrado aí, obrigado. Então, vamos fazer um exemplo agora, usando operadores aritméticos, né? Fazer aqui, usando, por exemplo, um VL total. Vamos selecionar alguns campos aqui, o num nota, DT saída, VL total e o VL desconto. Então a gente tem aqui as informações resultantes do nosso SQL, beleza? E aí eu posso usar um cálculo aqui, que é o quê? Eu vou abrir um parênteses aqui e vou criar uma nova coluna com um campo calculado. Então eu posso falar aqui, ó, me traga qual foi o valor líquido. Então eu posso pegar o VL total e subtrair o VL desconto. Então o que ele vai trazer? Opa, faltou uma vírgula aqui, né? Então o que ele vai trazer? Ele vai me trazer aqui, ó, uma quinta coluna. Ele criou aqui uma quinta coluna com um campo calculado. Ou seja, eu fiz aqui um cálculo aritmético, eu fiz uma subtração e aí ele me trouxe já o valor líquido, ou seja, o valor total menos o valor do desconto. Então ele me traz o valor líquido. Aí essa coluna aqui ficou com um nome estranho, né? Então a gente pode dar um apelido para essa coluna, é o que a gente chama de alias. Então se você vier aqui na frente dela e digitar as, e aí você coloca o nome VL líquido, por exemplo, valor líquido, e dá um F8 novamente, aí ele renomeia a coluna para você. Agora o seguinte, esse as não é obrigatório, ele é opcional. Se eu retirar ele ali, ele vai executar da mesma forma. Esse campo aqui não pode ter espaço, então se eu vier aqui e fizer isso, ó, ele vai dar um erro de sintaxe. Então você sempre tem que colocar, por exemplo, eu quero que tenha um espaço entre um e o outro, aí você pode criar aqui colocando um underline, aí ele vai aceitar o underline aqui. A pergunta do Thomas. Isso funciona com qualquer forma? Por exemplo, quero saber o percentual referente a esse desconto. Vamos lá. Se você quiser saber qual foi o percentual que esse desconto representou aqui, você vai precisar fazer um cálculo um pouquinho mais complexo aqui. Vamos fazer um cálculo aqui para você entender. Se eu pegar o valor do desconto, se eu pegar o valor total, aí é matemática, certo? Se eu pegar o valor do desconto e dividir por valor total, certo? Se eu pegar o valor do desconto e dividir por valor total, eu vou pegar aqui só uma nota, porque eu não vou entrar num conceito mais avançado nesse momento. Eu vou pegar só a nota 516,40 para fazer o exemplo do Thomas. Para a gente não fugir do conteúdo, porque a gente está aqui em expressões aritméticas. Eu vou fazer só dessa nota, porque por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Eu não vou fugir do conteúdo. Eu filtrei aqui, eu coloquei um where para colocar só essa nota aqui, porque senão eu teria que criar um case para poder tratar os valores de desconto que estava nulo, que estava zero.
Por quê? Porque eu não consigo dividir 0 por um outro campo. Aí é conceito de matemática. Mas aí eu filtrei aqui porque ele não ia me obrigar a fazer um case para poder. Se o campo for 0, coloque informação tal. Se for diferente de 0, faça a conta para mim e tal. Então daqui a gente vai, mais para frente, a gente vai mostrar como é que trata esse tipo de informação. Fazer o case no teu select e ele demonstrar para você o campo e tratar o possível erro quando ele for 0. Então, respondendo aqui, Thomas, ó, aqui, ó, nesse momento aqui, ó, eu sei que ele é 4%. Se eu pegar esse campo aqui e multiplicar ele por 100, aí ele vai me dar lá os 4%. Ah, mas ele ficou esse tanto de casa aqui. Tem como tratar isso também, né? Então, eu poderia vir aqui, vou lá na frente no nosso conteúdo, mas só para vocês verem o resultado. Eu vou lá e vou dar um trunque com 2 casas, né? Coloquei o trunco no lugar errado aqui. É aqui, ó. Trunque. Aí ele vai dar Espera aí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Espera aí. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, só para a gente poder ver. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou colocar tudo dentro de um parênteses, né? E vou colocar aqui um trunque. Ou um round. Então tá lá, ó. Demos um round e aí o PERC ficou 409 apenas com 2 casas decimais. Beleza? Então, respondendo aí, o Thomas, você pode fazer essa operação matemática aqui para descobrir qual é o valor do percentual que representa o desconto em cima do valor da sua compra. Beleza? Do valor total. Ok? Um outro recurso aqui é a concatenação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o campo espécie. Usando um pipe, vamos concatenar ele aqui. Concatenar ele aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o espécie e o série separado. E aí a gente também tem também aqui, ó, a concatenação, né? Ou seja, concatenar é juntar as informações. Então aqui, ó, eu juntei as duas informações através desse operador de concatenação, que é os 2 pipe, né? Então eu poderia concatenar mais de uma coluna, poderia concatenar um caractere aqui no meio. Então eu poderia dizer aqui, ó, quero concatenar e aí entre os 2 eu quero colocar um traço e aí concatenar. E aí ele vai lá e coloca um traço. Então eu posso colocar qualquer palavra aqui, ó. Olha lá, ele vai concatenando as informações. Então, se você precisar juntar, por exemplo, eu estou fazendo uma consulta SQL para mandar informação, por exemplo, para o e-commerce. E aí eu preciso juntar o endereço do cliente que está rua, número, separado. Eu preciso juntar tudo isso numa coluna só, como se fosse uma coluna só. Usa o pipe
para poder fazer a concatenação das informações e mandar elas todas juntas em uma única coluna, certo? E aí, seguindo aquela mesma regrinha lá que eu usei lá em cima, então a gente pode dar um apelido para a coluna. Então eu posso vir aqui e dizer que ela vai ter um outro nome. Então aqui, ó, digitei lá novo campo. Então ele criou para mim a coluna com um novo campo, beleza? Outra coisa legal que a gente pode fazer aqui é o seguinte: é uma seleção distinta. O que é isso? Por exemplo, eu posso vir aqui no PCNF Said, e fazer assim, ó, por exemplo, code CLI no nota from PCNF Said, por exemplo, certo? Aí eu quero o seguinte, eu quero que me traga que não repita o código dos clientes, ou seja, que me traga uma única vez esse código de cliente na consulta. Então eu posso vir aqui e fazer um distinct, coloquei entre parênteses, aí ele vai me trazer uma seleção distinta, ou seja, cada cliente só vai aparecer uma vez, né, aqui na minha base. Então eu vou usar um filtro aqui rapidinho só para a gente poder fazer uma consulta. Eu vou até mudar a tabela, eu vou para o PC Move para ficar um exemplo mais bacana, né? Então eu vou colocar o DT Move aqui. Não se preocupem com o filtro que eu vou fazer agora, porque a gente vai ver ele mais à frente. Isso aqui é só para a gente poder filtrar o registro. Bom, aqui, ó, vou guardar aqui para ficar melhor. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu mandei trazer todos os registros da tabela PCMove, que é a movimentação, no período do mês de janeiro, por exemplo. Então eu mandei trazer todo mundo de saída. Então eu tenho aqui, ó, o CodeProd, certo? E aí eu vou mandar dar um order by CodeProd. Então olha aqui, ó. O produto 22 vendeu 2 vezes, o produto 40 vendeu uma pancada de vez, o 44 vendeu e tal. Isso aqui é só para demonstrar para vocês como é que funciona a seleção distinta. Ou seja, aquele produto que vendeu, ele vai aparecer uma única vez para mim em cada retorno do SQL. Então isso é uma consulta distinta. Eu estou mandando uma consulta e quero que retorne uma única vez esse produto, porque eu estou passando para ele um parâmetro de uma seleção distinta, certo? Então ele me trouxe aqui apenas uma vez cada registro do código de produto. Uma outra questão que a gente já entrou aqui são as condições de comparação. As condições de comparação é isso daqui, ó. Por exemplo, nesse momento eu fiz uma consulta e eu disse o seguinte:
me traga os registros da tabela de movimentação, aonde o CODE/OPER é igual, ou seja, uma condição de comparação a S, ou seja, saída. Então, nesse momento aqui, ele me trouxe somente as operações de saída. Aqui, ó. Então, a gente usou uma condição de separação, de comparação. Outra condição de comparação que a gente pode usar aqui também, por exemplo, eu vou pegar o campo QT e vou falar, me traga aonde o QT for maior do que 50, ou seja, só os produtos que foram vendidos uma quantidade maior do que 50. Então, a gente já usou o igual e o maior. A mesma coisa a gente pode usar o menor. Então, menor do que 50. Aí ele vai me trazer só os produtos que vendeu menor do que 50. Né? Aí, reparem aqui que no CODE/OPER ele trouxe tanto entrada quanto saída. Thomas, para sair aí a quantidade vendida, a gente já... um outro comando que eu teria que dar um sum na quantidade e o CODE/PROD, e aí eu vou usar um group by, que seria isso daqui, ó. Eu venho aqui, CODE/PROD, e eu venho aqui, sum QT, certo? Se eu executar esse select desse jeito aqui, eu vou colocar uma cláusula, um end para pegar só as saídas. End CODE/OPER igual a saída. Se eu executar desse jeito que está aqui, ele vai me pedir para fazer um group by. Vou executar só para vocês verem. Olha lá, ele falou, ó, esse cara tem que ter, como você está usando um sum para somar, tem que usar um group by function, tem que usar uma função de group by. Então eu tenho que vir aqui e falar assim, ó, agrupa para mim por código de produto. E aí eu executo, tá lá, ó. Então ele agrupou aqui, ó. Eu posso chamar esse cara aqui de QT vendida. Tá aí, ó. Então o produto 40 vendeu 55 na quantidade dentro daquele período, o produto 44 vendeu 39, o produto 47 vendeu 181 e assim sucessivamente. Beleza? Então já é uma outra função. Eu usei aqui a função sum e usei a função do group by aqui para poder dar esse resultado da forma que você gostaria de ver aí, beleza? Da mesma forma, você pode usar em conjunto com o igual, voltando aqui, você pode usar QT maior ou igual. Então, você pode usar duas condições. Então, maior ou igual 50, por exemplo. Então, ele vai incluir a quantidade 50, né? Então, você pode também usar o menor ou igual. Aí é outro de comparação. Por exemplo, é muito usado, às vezes você vê alguns selects que são feitos até no próprio Inventor, ao invés de usar um between aqui, ó, que é uma outra função que é entre, aqui eu estou falando o seguinte, eu estou falando, ó, me traga a data de movimentação entre essa primeira data e essa segunda data. Mas eu poderia, ao invés de usar o between aqui, eu poderia dizer aqui o seguinte, ó, maior ou igual a isso, end dtMove menor ou igual a isso. Também funciona. É o mesmo efeito do que usar um between. Eu estaria fazendo aqui a mesma condição, ou seja, usando que seja maior ou igual a 1 do 1 e que seja menor ou igual a 31 do 1. Se eu colocasse só maior e menor, ele vai excluir essa data 1 e a data 31. Ele vai me dar só do dia 2 ao dia 30. Mas colocando a condição igual aqui, ó, aí ele vai também incluir esses
esses dias dentro da minha consulta, ok? Uma outra condição de comparação que a gente usa muito é essa daqui, ó, select, por exemplo, asterisco from PC Product, por exemplo. E aí eu digo o seguinte: eu quero trazer todos os produtos que estejam no departamento 107 e 108. Então eu posso usar aqui uma condição where codepto in, ou seja, que esteja dentro da 107,108. Então ele vai me trazer somente os produtos que estiverem dentro desses dois departamentos. Olha lá. Ele não me trouxe produto de outro departamento, apenas do 107 e do 108, ok? Então, esse é o in, que significa o quê? Está na lista, ok? Ele está dentro, né? Outro é o de negação, ou seja, not in, ou seja, ele só vai trazer o que não estiver dentro desses dois departamentos. Olha lá, ele me trouxe os outros demais departamentos, mas não me trouxe o 107 e o 108. É o not in, né? Outra instrução de comparação muito usada também é essa daqui, ó. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui e dizer where descrição like. E aí eu vou colocar entre aspas, porque é um campo varchar, né? E eu posso colocar o percentual ou não. Eu posso dizer aqui, ó, capacete, por exemplo. E um percentual, que ou seja, tudo que comece com a palavra capacete me traga. Aí ele vem e me traz somente os produtos capacete, certo? Então isso é o like. Like ele pega parte do texto que você está fazendo. Então vamos usar um outro exemplo aqui, por exemplo. Tá vendo essa palavra aba aqui? Se eu colocasse aqui, ó, aba, e colocar um percentual antes e depois, ele vai me pegar todos que tiverem a palavra aba em algum lugar da descrição. Aí, ir lá e executar, ele vai me trazer tudo que tem aba, tá vendo? Aba, abaf, porque o aba está aqui no meio, né? Então, ele vai me trazer tudo que tem a palavra aba, aqui, ó, talabart, que tem o aba aqui no meio, ele vai me trazer na instrução usando a função like. O between eu já tinha mostrado. O not between é a negação, né, que não esteja, né, naquela instrução, certo? Agora, a outra é isso daqui, ó. Por exemplo, na tabela PC Product tem um campo chamado DT exclusão. Então, se eu vier aqui, where DT exclusão. Então, se eu colocar aqui, ó, is null, ou seja, traga para mim todos os produtos que a data de exclusão está em branco. Então, se eu pegar aqui e vier code-prod, descrição, DT exclusão. Então, aqui, ó, a data de exclusão está em branco, certo? Está em branco. E agora, aqui, ó, se eu falar aqui, ó, is not null, ele vai me trazer somente os produtos que estão excluídos, certo? Então, essa é mais uma de exclusão, beleza? Bom, gente, tinha preparado esse conteúdo para vocês, né? Então, essa é a primeira parte do nosso treinamento básico de SQL. Falamos das tabelas do Intor, falamos dos relacionamentos do Intor, falamos da estrutura de um select e falamos dos operadores e as condições da instrução select e falamos dos operadores de comparação. Então, esse é o nosso primeiro conteúdo do curso de SQL e a gente vai dar continuidade, tem muito mais conteúdos para a gente poder passar para vocês. Eu quero agradecer aí, a gente já está com mais de 1h30 de live, né? Agradeço aí quem conseguiu ficar até esse momento, até esse final, e eu pretendo, como falei para vocês, disponibilizar mais conteúdos
e dar continuidade. Então, a próxima live a gente vai pegar desse ponto aqui e vamos avançar com mais conteúdos para vocês. Aqui eu estou fazendo para vocês mesmo de coração, para poder transferir o conhecimento. É um projeto antigo que eu já tinha para poder transferir conhecimento. Eu adoro ensinar, eu gosto mesmo de compartilhar. Não sei tudo, mas aquilo que sei, eu gosto de compartilhar com outras pessoas, beleza? Gente, muito obrigado, boa noite, obrigado aí pelo feedback, o Thomas, valeu mesmo, obrigado, Léo, né, obrigado pela audiência de vocês, e vamos dar continuidade e a gente volta a falar de SQL na próxima live e nas aulas que vão ficar gravadas para vocês aí. Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês e sucesso. Até mais.